eu vejo nas minhas pacientes é que há um incremento da procura do dermatologista a partir da faixa dos 30 anos. Eu considero que é uma faixa interessante da procura por tratamento, porque é realmente quando começa a aparecer um pouco mais da perda do colágeno na pele. Então é muito comum as pacientes virem nessa faixa etária. Também é uma faixa etária que elas estão normalmente ou gestantes ou elas estão mais inseridas no mercado de trabalho. E, então elas acabam percebendo mais esse cansaço. Na realidade, a falta do colágeno ela pode estar ligada a um cansaço, uma aparência de cansaço no rosto, que isso começa com o aumento do diâmetro das olheiras. Então, poxa, não dormi bem essa noite, eu estou trabalhando muito, tem que verificar e sempre estar passando, pelo menos anualmente, no dermatologista, porque pode ser um indício de uma perda de colágeno que já está levando uma perda da estrutura facial que já daria para estar começando os primeiros passos em relação ao tratamento para repor essa estrutura que vai sendo perdida agora muito mais intensamente, principalmente nas mulheres por conta da pele ser um pouquinho mais fina. Os homens, por terem a pele às vezes um pouco mais oleosa, um pouco mais resistente, acabam percebendo esses sinais do tempo um pouquinho mais tardiamente. A partir dos 30 anos a gente sabe que nós perdemos 1% do colágeno ao ano. Tá? Com isso, o que acontece? A gente vai diminuindo, existe um processo gradual que vai acontecendo e nós chamamos de oxidação e glicação. Nós perdemos o colágeno por um processo de glicação, ou seja, vai se quebrando as fibras de colágeno e elastina, e ao mesmo tempo a gente tem um processo de oxidação. A partir dos 20 anos a gente começa a perder a estrutura que a gente tem endógena de produzir antioxidantes que evita essa quebra do colágeno. Isso então, e piora, só tem uma consequência de piora desse tipo de alteração depois da menopausa. Nós sabemos que isso a partir dos primeiros 5 anos da menopausa do diagnóstico, a gente perde muito do colágeno. Se a gente não fizer uma estrutura de prevenção sabendo disso, a gente vai ter complicações e a flacidez vai ser muito mais evidente. Com o passar dos anos, a gente começa a ter um envelhecimento onde a gente começa a perder voluminização, começa a perder gordura na face, a gente cai para frente e para baixo. Por isso que todo mundo gostaria de voltar a ter essa firmeza aqui. O que surgiu de novo, sem ser laser, preenchimento e botox, que nos ajuda nesse procedimento de melhorar a flacidez do rosto e dar um contorno melhor de face e de pescoço? É um fio chamado Silhouette, tá? Ele é um fio absorvível, ele dura 2 anos e ele tem dentro dele o ácido polilático, que é um ácido que estimula a síntese de colágeno, que fica atuando durante esses 2 anos. Com o advento dos fios de sustentação, eu tenho postergado muito o lifting, né, a plástica facial. Realmente, eu indico assim, para as pacientes que estão entre 65 e 75 anos e nunca trataram. Aí realmente, se a pessoa quiser um resultado mais expressivo, porque daí normalmente você tem uma menopausa de muitos anos, e isso acaba tendo uma flacidez muito importante no rosto. Mas, em compensação, o que eu vejo é que essas pacientes dessa faixa etária, elas não querem o 100% que seria atingido numa plástica. Até porque o 100% às vezes não vai combinar com o resto. Então você vai ter um rosto com uma flacidez de uns 40 a 45 e um corpo de 65 e 70. Então aquilo não é natural ao olhar. Então eu tenho muita paciente nessa faixa etária em que eu trato com todas essas 4 combinações, com os fios, com a toxina, com os bioestimuladores e com os preenchedores, com resultados em que elas rejuvenescem às vezes 10, 15 anos, que dentro da faixa etária fica muito justo. Na verdade, é aquilo que ela procura. É claro que ela entende que ela não vai ficar com o rosto de 40. Esse aqui é o fio que a gente coloca nas pacientes. Esse aqui é só de demonstração, porque os fios eles ficam na geladeira, lacrados, esterilizados. A gente só abre na hora da colocação da paciente, depois que ela já está totalmente preparada e tudo esterilizado. Ele tem esses cones aqui que são a diferença desse fio, tá? Que fazem a ancoragem, ó. Tu vê que esses aqui estão pro lado esquerdo, esses aqui pro direito. Essa tecnologia dos cones é para essa tração. Aqui a gente vai puxar e eles vão travar contra. E aqui em cima também travam contra no couro cabeludo. Por isso que eles fazem esse efeito de lifting. É essa tecnologia dos cones com o ácido polilático que deixa o fio de sustentação Silhouette
muito indicado para as pacientes e de efeito rápido, é imediato e ele tem uma durabilidade de 2 anos. Ele pode ser feito aonde? Na área de sobrancelhas, nesta parte aqui onde a gente dá um lifting aqui na face, no contorno de mandíbula, pescoço, tá? A gente precisa de uma avaliação, a gente tem que selecionar os pacientes, por quê? A gente tem que avisar as pacientes que, depois da colocação do fio, ela não pode dormir de bruços por 15 dias, não pode pintar os cabelos, não pode fazer escova por 30 dias e sem exercício físico por 30 dias. Por quê? Esse fio ele é ancorado no couro cabeludo. Então, se nós fizermos trações aqui, ele não vai ficar fixo aqui, ele tem que formar uma fibrose e ficar fixado aqui em cima no couro cabeludo. Então, a pessoa tem que ser meio robótica para virar o rosto e tem que ter bastante cuidado. Nós temos que entender que o dermatologista é como se fosse o ginecologista da pele. Então não adianta também a pessoa que nunca tratou querer que em uma sessão ela reverta danos que às vezes ela está 20 anos, 15 anos com aquela queixa. Então isso é muito importante em relação ao tratamento. Então eu tenho 4 pilares de tratamento. Normalmente eu trato textura de pele, eu trato o volume quando você perdeu, então apenas colocando aquilo que foi perdido, nunca mais do que foi perdido. A reestruturação, que normalmente eu faço com os fios de sustentação, porque eu reposiciono o tecido, isso eu acho muito importante, que foi uma mudança em relação a esses últimos anos, o reposicionamento do tecido sem precisar estar injetando a mais. Então eu uso a própria estrutura do rosto da pessoa só para fazer um reposicionamento. E o relaxamento muscular, que a toxina botulínica realmente, desde dos anos 80, 90, ela não perdeu seu papel em relação à educação muscular. Então, o que eu faço com a toxina botulínica, pensa como se fosse uma vacina. Você vai ter um reforço daquela vacina a cada 6 meses. Então, aquilo vai fazer com que o seu músculo acostume a não marcar na pele, não marcar a linha na pele. Nada mais do que isso. Eu sou uma pessoa que prezo realmente muito pela beleza natural. Eu até peço para as minhas pacientes trazerem fotos de quando elas eram mais jovens, porque eu não quero que elas pareçam uma coisa que elas nunca foram. Eu acho que essa é uma preocupação realmente grande em relação aos tratamentos que nós temos hoje em dia. Por isso que eu gosto muito de tratamento com fio de sustentação, ácido hialurônico como sustentação, os bioestimuladores de colágeno, que normalmente, quando combinados, eles conseguem um resultado muito natural na pele. Então, normalmente eu começo com a estruturação malar. O malar é esse osso que deixa as modelos bonitas. E por que elas são tão bonitas? Porque como elas têm essa parte bem posicionada, isso acaba elevando o rosto e aí você não tem a queda, a flacidez que acaba se acumulando aqui no contorno do rosto. Então isso é uma coisa muito importante. Óbvio que nós vemos exageros nessa região. Isso é uma outra questão. Então, os preenchedores hoje a gente está usando muito, que é uma substância é um procedimento que utiliza o ácido hialurônico, uma substância que nós produzimos endogenamente, mas que é colocado de uma forma com que a gente vai reconstruir, fazer uma reestruturação facial. Especificamente para a região do contorno da mandíbula, para a diminuição então da olheira, para a reestruturação e elevação dessa região, principalmente do malar, que é onde faz a estrutura de sustentação do rosto e que nós observamos que existe cada vez mais queda e aumento dessa flacidez com o passar do tempo. Da mesma forma que se utilizam preenchedores absorvíveis como o ácido hialurônico, que é uma das técnicas mais conhecidas e mais realizadas, pode-se realizar essa harmonização facial também utilizando a própria gordura do paciente. Então, esses procedimentos são realizados em blocos cirúrgicos. É realizada uma lipoaspiração, que pode ser de diversas partes, mas geralmente a gordura de melhor qualidade para isso é a gordura dos joelhos, periumbilical, do próprio abdômen mesmo,
se faz o preparo dessa gordura e depois se faz a lipoenxertia, enxertia dessa gordura como se fosse o próprio ácido hialurônico, da mesma forma, se realiza a harmonização facial. A grande vantagem da lipoenxertia e da utilização da gordura do paciente é a durabilidade, né? Assim, como o ácido hialurônico, dependendo do tipo de ácido hialurônico, ele pode durar de 1 a 2 anos, ou de outros tipos de preenchedores absorvíveis, a gordura ela vai ficar para o resto da vida, né? Claro que da quantidade de gordura que a gente coloca inicialmente, existe uma reabsorção que pode chegar de 30% a 40%, em torno de 6 meses a 1 ano pode ocorrer essa reabsorção, mas o que ficar, ficou. Vamos falar sobre as linhas de expressão. As linhas de expressão, elas são formadas pelos músculos de expressão do rosto. Então, exemplo, uma atriz, ela não quer tirar aquela expressão, ela quer aquele resultado natural. Nem por isso você contraindica o Botox nessa pessoa. Você vai apenas focar em alguns músculos que estão hiperativos, que você sabe que vão marcar a pele em algum momento. Evitar colocar muito na linha do sorriso, nos pés de galinha, tem que sempre ter um equilíbrio em relação à estrutura do rosto. Na verdade, é uma combinação. Isso não tem uma receita, isso é da experiência do profissional. Por isso que é muito importante a dose, tudo é dose. Não tem contraindicação, existe indicação precisa. O Botox ele é preciso, você dosa por quantidade, por local de colocação. Só a gente tem que cuidar para não ter tantas linhas. Então, o Botox vem para ajudar a gente, mas de forma natural, assim como os novos preenchedores agora que está na moda, o MD Codes, que é uma voluminização que a gente dá no rosto, que a gente pode colocar. Podemos colocar maçãs do rosto, podemos dar queixos, podemos ajudar a fisionomia da pessoa, mas com cuidado, ou botando devagar, faz uma dose na paciente, pede para ela voltar em 30, 40 dias ou até 2 meses, vê como ficou, como absorveu. Se precisa, a gente coloca mais um pouquinho, não é uma coisa que a gente coloca uma vez só e não precisa mais colocar. Outra substância que a gente pode usar são os skin boosters, que fazem uma super hidratação da sua pele. Nós utilizamos ele normalmente em áreas onde tem rugas mais finas, que é difícil que a gente faça a aplicação do Botox, então te ajuda muito para a flacidez dessa região que é periorbicular. As outras substâncias que nós estamos usando muito são os bioestimuladores de colágeno, e ali nós temos várias substâncias que são utilizadas. Hoje nós conhecemos como o ácido polilático, existe hidroxiapatita de cálcio, existe uma substância nova que está sendo bastante usada. Então o que a gente sabe que existem substâncias que conseguem penetrar na derme, elas são implicadas em injetáveis, tanto no rosto quanto no corpo, para que a gente possa fazer um bioestímulo do colágeno. Facial, realmente, a dermatologia, acho que ela consegue, com a gama de tratamento, mais os lasers e os aparelhos, que daí você entraria mais como textura de pele e flacidez também, os lasers fracionados, os ultrassons microfocados. Então, quando combina esses tratamentos, eu realmente tenho pacientes nessa faixa de 65 a 70 anos com resultados muito interessantes. Então, o dermatologista já está acostumado a tratar a pele, a tratar o subcutâneo. A gente pode fazer botox, pode fazer ácido hialurônico. A gente tem as técnicas do MD Codes para dar o efeito lifting, que faz o suporte no rosto, mas a gente não tinha uma tecnologia que fosse até o músculo, que alcançasse o músculo da paciente e levantasse. Hoje a gente tem, que é o ultrassom microfocado. O que o ultrassom microfocado faz? Ele faz zonas de coagulação térmica. Então ele vai lá na profundidade, lá no músculo, e ele causa estímulo de colágeno e levantamento. Faz um efeito lifting no músculo. Então aqui a gente vai começar a aplicar. Vamos passar um gel, a gente precisa de gel. Existem áreas que ele deve ser aplicado e outras áreas que nós temos que evitar a aplicação. Por isso é bem importante a marcação antes do procedimento por um profissional, pelo médico habilitado. A profundidade é 4,5 milímetros. Então ele vai bem profundo, vai lá no músculo para levantar o músculo. E ele também vai fazer estímulo de colágeno. Em 2 a 3 meses a paciente tem colágeno novinho
se depositando na pele, firmando e levantando a pele da paciente. Esse é um tratamento muito interessante para melhorar o contorno da mandíbula, o contorno do rosto, para levantar, para dar aquela subidinha, e para papada, ele diminui a papada e alisa essa pele, melhora todo o contorno facial, com duração de até 1 ano. Claro que os resultados dependem de paciente para paciente. Dá uns puxõezinhos, né? E dá para perceber que ele é profundo. Ele é bem profundo. No tratamento da flacidez, o que a gente busca no consultório dermatológico é fazer um efeito lifting sem cirurgia. O que nós temos hoje de melhor e que a gente usa com resultados interessantes? A luz pulsada e o laser, tá? Essa é a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer uso. O laser tem essa característica de desenvolver microzonas térmicas, fazer um processo inflamatório naquela região e pelo processo de cicatrização desenvolver o efeito lifting ou tensor na sua pele. Os lasers, eu tenho um ambulatório de laser, então é um assunto que eu gosto muito. Então as duas tendências são laser de erbium. Então nós tínhamos o CO2, nós temos ainda, ele é realmente preciso para alguns casos, mas o erbium, ele provou-se que tem um resultado muito similar ao CO2 e com muito menos efeito colateral, principalmente para uma pele latina, que é uma pele que normalmente tem um pouco de mistura. Então, o laser de erbium é o laser que eu adotei como queridinho aqui da clínica, que é um laser fracionado. Esse aqui, o laser de erbium, ele é muito específico para a gente poder fazer o rejuvenescimento sem inchaço, sem sangramentos. E a gente usa 4 ponteiras para a gente poder fazer o tratamento. A gente tem o erbium e a gente tem o IAG, tá? O rejuvenescimento se dá por calor, que vai lá embaixo na derme para a gente destruir o colágeno antigo e formar um novo. Além disso, a gente consegue fazer ele mais superficial para retirar células mortas e fazer um mini peeling também na pele do paciente, tá? Além disso, o erbium, ele é tão bom que a gente consegue usar ele dentro da boca. O que acontece? A gente faz um rejuvenescimento intraoral também para ajudar no mini lifting que a gente faz na paciente. Além disso, a gente consegue ainda colocar o laser com a sua ponteira aqui na raiz do cabelo, onde a gente também tem bastante colágeno para esse efeito de lifting. Atrás das orelhas, podemos usar ele no pescoço, no colo, além de usar em áreas corporais também. Onde os cremes entram seria nessa parte da manutenção. Então, claro que se você é uma pessoa que dorme bem, que se alimenta bem, que se hidrata bem e que tem sua rotina diária de creme com hidratantes, nutritivos, filtro solar, você vai ter uma durabilidade muito maior de qualquer tratamento que seja feito aqui no consultório de dermatologia.